Boa tarde a todos aí. E há 6 anos atrás, mais ou menos, eu coloquei um vídeo, né? Postei um vídeo dizendo que ia colocar mais matérias. Há 6 anos. Eu acho que é isso aí mesmo. Aí hoje me deu vontade de postar mais alguma coisa, né? E o motivo é reflexões, né? Reflexões. Principalmente na espiritualidade, né? E a espiritualidade, ela é uma qualidade que somente os humanos têm, essa necessidade. Tanto que Jesus disse, né, que feliz é o consciente dessa necessidade. E no livro de Eclesiastes, lá diz o seguinte: se você vai amolar uma ferramenta, né, então ela vai te dar um melhor desempenho. Então, do mesmo modo, um homem edifica a face do outro. Então, mostrando que nós precisamos de nos comunicar, de nos edificarmos. Então, esse é o propósito aí. E com certeza a espiritualidade ela deve ser edificada, porque o nosso cérebro ele é, vamos dizer assim, condicionável. Jesus diz também, né, que o homem bom traz do seu tesouro coisas boas e o homem mau traz do seu tesouro coisas más também. Então é por aí. Hoje eu gostaria de refletir aqui, dos próximos vídeos, né, eu quero desvencilhar alguns paradigmas que são verdades subjetivas, que para a pessoa é verdade, mas realmente não é verdade. Na realidade é outra, pode ser outra, né? E eu gostaria de ler aqui em Provérbios capítulo 8, falando sobre Salomão, falando sobre a sabedoria, dando personalidade à sabedoria. Olha que interessante. Não está clamando, chamando a sabedoria, e não está o discernimento emitindo a sua voz? Postou-se no cume das elevações, junto ao caminho, na encruzilhada das sendas, ao lado dos portões, na boca da vila, no acesso das entradas, ela continua a gritar alto. Olha aí, sabedoria gritando alto. Aí ela diz assim: a vós, ó homens, é que estou chamando. A minha voz é para os filhos dos homens. Ó inexperientes, compreendei a argústia, e vós estúpidos, entendei o coração. Escutai, pois estou falando sobre as coisas primordiais, e meus lábios se abrem a respeito da retidão. Porque o meu palato profere em voz baixa a própria verdade, e a iniquidade é algo detestável para os meus lábios. Todas as declarações da minha boca são feitas em justiça. Entre elas, não há nada tortuoso ou pervertido. Olha aí que interessante, né? Então, a sabedoria está chamando os inexperientes. Ou seja, em outras palavras, todas as pessoas são convidadas a aumentar a sua sabedoria, né? A sabedoria, ela, por assim dizer, é a prática do conhecimento exato. Quando você obtém o conhecimento exato e pratica ele, você é sábio.
Quando você apenas obtém o conhecimento, mas não pratica, aí na Bíblia chama de tolo, né? É isso aí. Então, por desvencilhar assim alguns paradigmas, tanto filosóficos quanto religiosos, então eu gostaria de hoje citar sobre um filósofo chamado Nietzsche. Nietzsche ele criticou o cristianismo, criticou a religião, né? E com bons motivos. Só que o detalhe é que ele fez um link entre a religião e Jesus Cristo, né? Para ele, isso veio do Mestre Jesus. Então, no seu livro Assim Falou, Falava Zaratustra, né? Que é um livro baseado aí no filósofo grego, não, é o persa, que é o pai do zoroastrismo, né? E nesse livro tem uma parte que ele diz, ele usa de uma maneira poética, falando sobre da falsa metafísica. Ele disse assim: a lua, à noite, às escondidas, com seu brilho, ela passeia por sobre a terra como que invejando as coisas terrenas. Então, embaixo escrito assim, da falsa metafísica. Então, se você for ver o contexto ali, os escritos adjacentes a essa máxima, você vai ver que Nietzsche está criticando a religião, né? Ou, em outras palavras, ele está usando a lua com seu brilho, é como se fosse assim, o religioso, né? Ele está separado das coisas terrenas, ele se julga brilhante com a sua espiritualidade, mas lá no fundo ele inveja as coisas terrenas, né? Mostrando que o religioso não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro e tal, mas lá no fundo ele inveja essas coisas terrenas, né? Então, será que Jesus Cristo ele era a favor disso aí, da eliminação do prazer, as coisas da carne? Será que Jesus Cristo repudiava mesmo? Porque o pai do Nietzsche era pastor. As religiões naquela época todo ensinava isso. Sexo o mínimo possível. Diversões da carne o mínimo possível. Vinho nem pensar, né? Então, Jesus Cristo, ele ensinou diferente. E foi aí que Nietzsche errou, né? Por exemplo, veja numa festa de casamento, né? Jesus estava comendo, bebendo, dançando, acabou o vinho, ele mandou fazer mais. Aí os oponentes disseram assim: esse homem não pode ser de Deus, não tem cabimento isso aí. Porque, veja bem, ele está numa festa lá, ele é amigo de pecadores, comelão, beberrão de vinho. Esse homem não pode ser de Deus, os fariseus, né? E aí Jesus disse assim para eles assim: olha, o meu primo João Batista está lá no deserto, lá vocês dizem que ele tem demônio, lá ele está jejuando, comendo mel e gafanhoto, vestido de pele de camelo. Vocês falam que ele tem demônio, agora o Filho do Homem vem comendo e bebendo, e vocês dizem que ele tem demônio. É de onde vem aquele ditado, né? Nem Jesus Cristo agradou todo mundo, né? Mas veja bem, Jesus Cristo ele veio participar na alegria e na tristeza, ele veio ser um humano com todos os seus predicados, né? Tanto que ele foi tentado algumas vezes, mas numa festa, aliás, num velório, ele chorou copiosamente. Ele se sentiu penalizado pelas pessoas, o sofrimento daquelas pessoas, ele chorou. Chamaram ele para uma festa, ele se alegrou, acabou o vinho. Até numa próxima oportunidade eu quero colocar aí que um líder religioso,
diz que não entende, não entendeu por que que Jesus, em vez de fazer o seu primeiro milagre, fazer um milagre de talvez aí de tirar a pessoa de uma cama, de uma muleta e etc. Ou então mudar a vida de uma pessoa. Não, o primeiro milagre dele foi transformar água em vinho. Esse líder religioso disse que não entendeu. Né? Então, da próxima vez eu quero postar, né, livrar esse religioso desse paradigma aí horrível, né, que fez com que ele criticasse o mestre, né? Porque o jeito que ele falou foi crítica. Eu não entendo como que ele vai fazer uma. Isso é um absurdo, não tem cabimento. Ele podia ter feito isso, mas não fez. Ele fez foi uma transformação de água em vinho, né? Então, na próxima oportunidade, eu quero desvencilhar mais alguns paradigmas. Hoje foi esse do Nietzsche, né? O Nietzsche criticando o cristianismo, mas ele criticava era o falso cristianismo, né? Porque o verdadeiro cristianismo, a gente tem que se espelhar no comportamento do mestre, tá bom? Um abraço aí.